Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. A Rádio Deus Conosco apresenta A Voz do Espiritismo, hoje com Marta Antunes. Está no ar Espiritismo e Atualidade, um programa que acompanha o progresso da ciência e da tecnologia, da filosofia e das leis morais da vida. Sejam bem-vindos. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Olá, meus irmãos e irmãs, que o Senhor continue nos abençoando hoje e sempre. Estamos de volta ao programa mensal, né? Espiritismo e Atualidade. E hoje nós vamos fazer algumas reflexões a respeito do sono e dos sonhos, que é um tema que é analisado por Allan Kardec e pelos espíritos orientadores da codificação, no capítulo 8º da segunda parte de O Livro dos Espíritos, um item denominado de uma forma bem ampla Emancipação da Alma. Nós, normalmente, costumamos, ao estudar a mediunidade, entendendo que a mediunidade, como um processo de comunicação, é uma faculdade psíquica do ser humano, mas é um processo de comunicação entre uma ou mais mentes. E quando nós falamos de mediunidade como uma faculdade psíquica e como um processo de comunicação, nós vamos ver que essa comunicação, tal como ocorre entre nós, pode ser de um espírito para com outro espírito, ou pode ser de um espírito com vários espíritos, quer dizer, uma mente e várias mentes. Essa comunicação ela pode ocorrer também no mesmo plano de vida. Por exemplo, aqui no plano que nós nos encontramos, no plano físico, nós podemos nos comunicar com uma ou mais pessoas ao mesmo tempo, numa conversa, numa reunião de estudo, né? Em vários momentos, nós podemos nos comunicar com uma ou mais pessoas. As pessoas comunicam, falam, opinam, nós escutamos, nós respondemos, reagimos, e esse é o processo de comunicação normal. Mas esse processo de comunicação ele não se restringe a um plano. Ele pode acontecer também lá no plano espiritual, entre os espíritos desencarnados, que ali se encontram, que habitam o plano espiritual. Pode acontecer tal como acontece entre nós. E pode acontecer também deles, os desencarnados, que não possuem um corpo físico, comunicar conosco, e vice-versa. Nós que nos encontramos aqui, encarnados, comunicar com os espíritos desencarnados. A diferença é que quando nós estamos no mesmo plano, como no nosso caso aqui, nós geralmente utilizamos de outros recursos para a comunicação. A fala, os gestos, a escrita, né, um desenho. Mas isso também pode acontecer no plano espiritual. Eles podem falar um com o outro, como nós conversamos aqui. Pode fazer um gesto, pode desenhar, pode fazer qualquer coisa que eles se entendem. Nos planos mais evoluídos da vida, aí eles podem usar esse recurso da fala, da escrita, do desenho, etc., do sinal, mas geralmente eles usam exclusivamente a mente. Quanto mais evoluído for o espírito, mais ele utiliza o processo de comunicação mental. Ainda que, se nós formos prestar atenção, quando uma pessoa conversa conosco, dialoga conosco, está sendo um processo mental. Está havendo um processo de elaboração mental das ideias. A pessoa pensa,
fala uma coisa, a outra recebe aquela informação, pensa, reage, mas só que utilizamos de meios de comunicação, instrumentos, a fala, a escrita, etc. No processo mediúnico, o que acontece? A comunicação ocorre diretamente entre duas mentes, mas nós utilizamos também meios para que essas ideias mentais se materializem, digamos assim. Então, o médium que tem a habilidade para transmitir verbalmente uma informação mental que lhe chega no mundo íntimo, ele é chamado médium de psicofonia ou médium falante. Um médium que tem uma facilidade, tem uma habilidade de transmitir os pensamentos do espírito através da escrita, ele é chamado médium de psicofonia, de psicografia, desculpem. O falante, ou psicofonia, o da escrita, psicografia, e por aí vai. Né? Tem várias mediunidades que se manifestam através da a parte artística, né? A pintura, a escultura, a composição musical, o canto, tudo isso. E temos uma mediunidade básica, a primeira que surgiu, chamada intuição. A primeira que surgiu no ser humano, segundo André Luiz, foi a intuição. E a partir da intuição, o homem foi desenvolvendo outros tipos, foram surgindo e aprimorando outros tipos de mediunidade. Esse é o processo mediúnico. Quer dizer, há um indivíduo que interpreta o pensamento do outro. Ele interpreta, ele analisa, ele ouve, ele escuta, ele interpreta e passa adiante esse pensamento. No caso, quando nós nos referimos aos chamados fenômenos de emancipação da alma, que Kardec analisa no Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, não é bem uma mediunidade. Aliás, não é mediunidade, é um processo de comunicação, mas não é mediunidade. E há vários processos que Kardec denomina de emancipação da alma, que transmite fenômenos que não são mediúnicos. Então, se nós, no esforço de síntese, nós podemos dizer o seguinte: há duas formas de nós nos comunicarmos um com o outro. São duas formas. Uma através da via mediúnica e outra através do fenômeno de emancipação da alma. Mas o que vem a ser esse fenômeno de emancipação da alma? Na mediunidade, o médium interpreta o pensamento do espírito e verbaliza ou escreve aos circunstantes. E no fenômeno de emancipação da alma, o que vem a ser isso? O fenômeno de emancipação da alma, que são vários, assim como há várias formas do fenômeno mediúnico, na verdade, é o próprio espírito, é a própria pessoa, encarnada ou desencarnada, que presencia o fenômeno, o acontecimento, e ele interpreta. Quer dizer, não é uma outra mente que está transmitindo para ele. Ele está vendo, ele está ouvindo diretamente como espírito. Não precisa, como nos fala o codificador em um livro dos médiuns, de um intermediário. Ele é o agente da própria comunicação. E, comumente, todos nós, sem exceção, todos os seres humanos, têm essa possibilidade de comunicação, que é da emancipação da alma, e se manifesta, sobretudo, através do sono, quando nós dormimos, sobretudo num momento que a gente dorme mais tempo, que é à noite, quando o corpo está repousando, o espírito sai do corpo. O nosso espírito sai do nosso corpo, porque o nosso espírito ele não está enclausurado, preso dentro do corpo. O perispírito está enraizado no corpo físico, mas o espírito está livre. Então, no momento que o corpo repousa, né, para recuperar suas energias físicas ou biológicas, o
espírito sai. Alguns espíritos se liberta, tem uma liberdade maior, ele vai longe, ele vai a distâncias longínquas, mas ele está, neste caso, como ele está encarnado, ele está revestido do perispírito e tem algo que liga o perispírito ao corpo físico, que é chamado cordão fluídico ou cordão perispiritual. Então, quando uma pessoa que está dormindo, o corpo está lá na cama, está dormindo, e ele aparece, essa pessoa aparece no plano espiritual e tem contato com outros espíritos encarnados ou desencarnados, todos percebem que ele tem um cordão fluídico, ou cordão perispiritual, que o está ligando ao corpo físico. E percebe-se também que alguns não têm esse cordão fluídico. Alguns que estão ali não têm aquele cordão perispiritual. Por quê? Porque estão desencarnados, não possuem corpo físico. Então, esse afastamento do corpo físico, quando este está dormindo, está recuperando as suas energias, é o que Kardec chama de emancipação da alma, uma emancipação do espírito encarnado. O corpo, que é o invólucro mais grosseiro, está repousando, está refazendo as energias. E o espírito sai, porque o espírito está livre, ele não está preso. Mas como ele está encarnado, ele está ligado ao corpo físico por um cordão perispiritual que é visível a quem ele manifesta. Essa situação de sair, de adquirir essa liberdade do espírito quando o corpo está dormindo, é que Kardec chama de emancipação da alma. Ora, se o espírito saiu do corpo, ainda que esteja preso a ele por um cordão fluídico, ele vai ver o que está acontecendo no plano espiritual. Ele vê as pessoas, ele vê os fatos, os acontecimentos, troca ideias, conversa, não precisa de nenhum intermediário, ele conversa diretamente com os espíritos encarnados ou desencarnados, bons ou maus, porque isso aí é um processo de comunicação. O espírito vai interagir com outro espírito, quando ele está no estado de emancipação, de acordo com as suas tendências, com as suas vocações. Ele vai em busca daqueles com quais ele guarda sintonia, com lugares, com pessoas, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Isso é o fenômeno de emancipação da alma, que Kardec denomina, que ocorre quando o espírito está encarnado e o corpo está dormindo, e manifesta através do sono. Então, a pessoa dorme. Quando o corpo dorme, o espírito sai e entra em contato com o outro. O fenômeno de emancipação da alma, os fenômenos, que são vários, esses fenômenos de emancipação da alma, ele é uma coisa natural. É comum a todo mundo, mesmo o espírito mais primitivo, ele é comum. Inclusive, os espíritos da codificação nos falam que é uma espécie de treinamento, de exercício para quando nós estivermos desencarnados, quando nós não tivermos nenhuma ligação, não tivermos mais um corpo físico. Esses fenômenos de emancipação da alma têm um nome popular. De uma maneira geral, as pessoas falam, a pessoa desdobrou, está desdobrada. Desdobrada por quê? Porque o corpo está dormindo e o espírito está entrando em contato com outras pessoas, lugares, etc. Está desdobramento. Ele vai apresentar, o espírito desdobrado ou emancipado, ele vai se apresentar para as pessoas que ele encontra, encarnado ou desencarnado, na forma como se encontra o seu corpo físico. A forma que ele está moldado, ele mantém a aparência, ele está ligado ao corpo físico por um
perispírito, por um cordão perispiritual. Então, geralmente, mantém aquela aparência que é aquela do corpo físico. Quando ele desencarna, que não tem mais corpo físico, o espírito pode manter a aparência da última encarnação, ou pode modificar, ou pode ter uma pessoa que desencarnou idosa, ele pode manter aquele estado para ser reconhecido, ou pode manter uma aparência mais jovem, né? Porque aí ele não está, a juventude, ele não está ligado às ocorrências da matéria, não tem mais corpo físico. Mas, geralmente, quando nós conhecemos um espírito, por exemplo, um pai, uma mãe, um irmão, um parente, um amigo, e quando nós o encontramos nos processos de desdobramento, eles costumam manifestar da forma que tinha quando nós o conhecemos, até para poder identificá-lo, não é mesmo? Para poder identificá-lo. Se não aparece pessoa lá, um espírito com outra forma, nós não vamos, de imediato, saber quem é. A não ser que nós já tenhamos um certo grau de entendimento, de percepção mental, que a gente reconhece aquela pessoa, independentemente da forma como está ali. Essas coisas são muito bem explicadas em um livro dos médiuns, em detalhes. Muito bem explicado e em detalhes em um livro dos médiuns. Mas, então, a primeira condição que a gente percebe que para que ocorra o fenômeno de emancipação da alma ou o desdobramento, né, perispiritual, é o sono. A pessoa tem que estar dormindo. Precisa estar dormindo. Esse sono, meus irmãos e minhas irmãs, esse sono ele pode ser natural, como esse que a gente dorme, à noite ou qualquer hora do dia, a gente cochila, às vezes a gente está fazendo uma viagem, dorme. É natural, ocorre naturalmente, por efeito de uma necessidade biológica. Aí o espírito sai. Mas pode ser provocado. Isso pode ser provocado pela hipnose. A hipnose, ela pode... os fenômenos hipnóticos, que é uma indução hipnótica, eles permitem que o espírito saia do corpo. Mas, de qualquer maneira, na hora que o espírito sai do corpo, o corpo fica assim, meio derrubado, meio combalido, como estado que está dormindo. Então, veja que o sono é o fundamento necessário para o espírito sair e andar por aí, encontrar com pessoas e ir a lugares. Outra coisa que é importante destacar é que muitas vezes houve uma época, inclusive aqui no Brasil, mas houve uma época, uns 20 anos atrás, por aí, em que algumas pessoas começaram a trabalhar os fenômenos de emancipação da alma, fazendo com que o espírito se libertasse do corpo pela hipnose. Mas isso não foi avante, porque isso é uma coisa que é muito relativa. Às vezes a pessoa sai do corpo, mas ela está sob a supervisão de orientadores espirituais, ele está encarnado, ele está sob orientação de benfeitores, ele tem um planejamento reencarnatório para cumprir. Às vezes a pessoa sai do corpo e deseja encontrar com um determinado espírito, ou numa outra cidade que está encarnado, num outro país, mas há limitações. Não é uma coisa tão livre. Quanto mais evoluído o espírito, mais livre ele é, mais liberdade ele tem. Quanto menos evoluído, menos liberdade ele tem, que termina sendo uma coisa boa. Porque um espírito que não sabe para onde vai, com quem vai encontrar, onde vai encontrar, ele pode passar por dificuldades. Agora, o espírito mais esclarecido, não só do ponto de vista do conhecimento, né, mas do ponto de vista também da moral, ele tem liberdade ampla para ir longe e para se relacionar não só distante do ponto de vista físico, mas ir a regiões de sofrimento para auxiliar. Agora, existe uma outra maneira também que a indução hipnótica pode acontecer, o desdobramento,
ou a emancipação da alma pode acontecer, que não é também pela hipnose. É uma espécie de hipnose, mas é provocada, por exemplo, por dependência alcoólica. O alcoólatra, com aquela fala, com aquele jeito que ele está sempre. Os olhos, às vezes, ficam olhando para a gente, mas não está olhando para a gente. Os olhos estão assim, como que vitrificados, conforme o grau do alcoolismo. O vício, a dependência, ele está ali de corpo ele, presente, ele anda, ele fala, mas, na verdade, ele está sob um processo de hipnose por aqueles espíritos que, junto com ele, são parceiros do vício. A mesma coisa acontece com as pessoas que são levadas para fora do corpo por meio de substâncias, drogas chamadas ilícitas, né? As chamadas psicotrópicas. Né? Então, essas drogas, elas têm o poder de desligar, afastar a pessoa do corpo físico, mas a pessoa não vai longe, ela fica ali no meio, naquele ambiente de viciação, de desarmonia. Então, são pessoas que têm muito infelizes. Quando passa o efeito da droga ilícita, ou quando passa o efeito do álcool, que não é uma droga ilícita, é aprovada na sociedade, a pessoa, às vezes, é muito deprimida, ou conforme o momento que ele está sob o efeito daquela substância tóxica, e junto com os companheiros, com os amigos, com os afins que ele encontra fora do corpo, ele pode tomar atitudes, às vezes, altamente desequilibrantes, violências, cometer crimes. É por isso que a doutrina espírita e mesmo a ciência médica não recomenda que a pessoa use drogas. Por isso que são chamadas ilícitas, mesmo o álcool. O álcool, quando é assim, como um tipo de uma confraternização, uma coisa que não chega a fazer a pessoa se embebedar, é socialmente aceita. Mas a partir do momento que a pessoa começa a exceder-se e tornar alcoólatra, ele sai do corpo, ou sai do corpo por conta própria, porque a droga faz isso, o álcool faz isso, e ele é levado, ele vai para aqueles lugares com quais ele tem afinidade. Um espírito que é dado a viciações de qualquer tipo, eu falei de drogas ilícitas, como substâncias psicoativas, psicotrópicas, falei do álcool, mas existem outros tipos de viciações tóxicas, igualmente tóxicas, como, por exemplo, a pessoa que comete abusos na área sexual, o chamado sexólatra, que o Manuel Filomeno de Miranda fala a esse respeito, o sexólatra. Então, elas são levadas para fora do corpo. Então, elas saem do corpo, se desdobram, o corpo está ali sob o efeito daquela substância e vai encontrar com aqueles com quais tem sintonia, com quais tem afinidade. E muitas vezes, meus amigos, minhas amigas, muitos crimes são programados nesse momento, entre encarnados e desencarnados. Então, Kardec analisa essa questão, é um capítulo no Livro dos Espíritos que mereceria uma maior atenção, até porque nem todo mundo tem mediunidade, mas nem todos têm um grau considerado assim de prática mediúnica. Uma mediunidade ainda incipiente, é uma faculdade psíquica que está em desenvolvimento. Agora, no caso da emancipação, não, todos nós temos, porque é um fenômeno natural, a emancipação do espírito. E como nós falamos antes, o espírito, quando ele se desdobra, quando ele emancipa, ele vai encontrar com quem ele tem sintonia, com quem tem afinidade. Né? Se é um cientista, ele vai para o meio onde ele está acostumado a trabalhar. Se é um músico, ele vai para o meio onde que ele gosta, que lhe dá prazer, e por aí vai. Então, é através do sono, ou sono natural,
ou sono induzido. E quando nós voltamos ao corpo físico, quando nós retornamos ao corpo físico, alguns de nós têm uma lembrança completa, uma lembrança muito nítida daqueles momentos em que estávamos emancipados, outros não. São os dois extremos. Uns lembram com detalhe do que aconteceu quando ele estava fora do corpo, que o corpo estava dormindo, ele estava emancipado, e outros não lembram nada. São os dois extremos. A ponto desses que não lembram nada falar, eu não sonho. Mas não é que ele não sonha, ele sonha, todo mundo sonha. Isso é constatação hoje, inclusive, da ciência. Todo mundo sonha, só não recorda, só não lembra. Na hora que volta para o corpo físico, sobretudo pessoas que saíram do corpo por efeito de uma substância psicoativa, de uma droga, de uma coisa qualquer, ela não lembra. Ou sob hipnose, né? O próprio hipnotizador fala para ela não lembrar. Então, a pessoa não lembra. Claro que aquelas saídas, aqueles momentos de emancipação que ele teve ficam gravados nos seus arquivos mentais, no subconsciente, mas ele não lembra, porque para lembrar tem que estar na consciência. Entre os dois extremos, aquelas pessoas que lembram de detalhes quando estava fora do corpo, e aqueles que não lembram, há uma variedade que pode-se dizer que vai ao infinito. Tem pessoas que lembram alguma coisa, alguma cena. Olha, parece que essa noite eu sonhei com uma amiga minha, com uma pessoa querida, ou com uma pessoa que eu não gosto. Parece. Então, são gradações de lembranças. Outras pessoas, elas, na hora que retornam para o corpo físico, ela transforma num símbolo. Então, ela fala assim, nossa, eu sonhei que eu estava num lugar que tinha muitas cobras. Inclusive, André Luiz, nos seus livros, ele dá exemplo de pessoa, tem uma história muito interessante da Terra e o Céu, em que ele fala de uma pessoa que sonhou que estava preso, que foi levado por 2 policiais e ele colocou sob a grade, atrás de uma grade, numa cadeia. Na verdade, o real, na hora que ele saiu do corpo, não foi nada disso. Ele encontrou 2 benfeitores que o impediu ou aconselhou ele, sem violentá-lo, aconselhou a não fazer determinada ação. Então, ele queria fazer determinada coisa, mas não fez porque houve uma força moral de orientadores que o impediu. Então, os orientadores o trouxe de volta para a sua casa, para o seu lugar onde ele morava. Então, quando ele acordou, ele imaginou que ele tinha sido preso por 2 policiais. Estava numa prisão. É uma espécie de simbolismo, algo assim que não lembra, mas o cérebro, de uma certa maneira, é uma espécie de distorção. Ele foi impedido. Ele ficou preso porque ele não conseguiu reagir, mas preso, não numa cadeia, não numa prisão. A vontade dele, ele foi impedido. Então, esses são os fenômenos de emancipação da alma que pode ocorrer. Pode se manifestar claramente, a pessoa lembra, e outros se fazem, as lembranças manifestam através de símbolos. E essa questão do símbolo, meus amigos, é algo tão interessante mesmo, que Freud, Jung, o próprio, que era discípulo de Sócrates, 2 grandes psicanalistas da nossa história ocidental, eles analisam o sonho. Uma das formas de psicanálise freudiana é a interpretação dos sonhos, os símbolos ou a realidade, conforme a pessoa recorda, ou com hipnose ou sem hipnose. Mas, então, os sonhos, muitas vezes, pode ser uma fantasia no sentido que é um simbolismo.
Mas aquela fantasia, por que de repente apareceu aquela fantasia no meio de tantas outras? É porque está representando algo. Tem uma representação. É como nós vemos uma cruz, a gente sabe que aquela cruz é um símbolo, representa o Cristo que foi crucificado. Para algumas igrejas, é o cristianismo, é um símbolo. Então, esses tratados, essas terapias psicanalíticas, eu procuro entender o símbolo. Agora, tem pessoas que têm essa faculdade de, quando sair do corpo, volta para o corpo e lembra. Se não lembra de tudo 100%, mas lembra bem. Então, tem uma ideia dos acontecimentos, das pessoas que encontraram, quando estava desdobrado, né? Quando estava emancipado. Tem pessoas que têm um alto grau de lembrança, assim, em torno de 90% ou mais. Ou mais. Ela pode lembrar de tudo. Então, esses fenômenos de emancipação da alma é uma coisa muito interessante. Como eu falei, reforcei antes, precisa ser mais bem estudado, porque não acontece conosco todo dia. Mesmo que a gente não se recorda quando acorda, mas não acontece. E até porque, para nós aprendermos, quando saímos do corpo, porque nós saímos do corpo mesmo, todo dia, pelo sono, a gente procurar encontrar coisas boas, pessoas boas, ir para lugares bons. Então, nós temos que nos preparar através de uma prece, a prece naquele momento, para nos fazer ligações com bons espíritos. Por isso que os espíritos recomendam a prece antes de dormir, porque naquele momento a pessoa eleva o pensamento, harmoniza com a fonte do bem. Então, quando ele sair do corpo, ele vai encontrar boas companhias. É bom a pessoa, na hora da oração, pedir para os benfeitores, para o espírito guardião: olha, me leva para um lugar onde eu possa aprender, onde que eu possa me esclarecer mais, onde que eu não pratico mal. Eu não quero me ligar, eu ainda sou um espírito imperfeito, então eu posso me ligar a certos espíritos que fazem coisa errada. Então é importante, é a oração mais importante do dia, com certeza é essa antes de dormir, porque coloca a pessoa uma espécie de preparação na hora que o espírito sai do corpo e sai por aí. Então, os orientadores indicam essa questão de paz. Particularmente, eu sempre peço para os benfeitores proteção para o planeta, para a humanidade, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo um problema tão grave, mas pedimos também para que, na hora que sair do corpo, devido à imperfeição espiritual nossa, a gente possa ser encaminhado para ele, para aprendizados, que fiquemos sob os cuidados dele. A maioria dos habitantes do planeta não tem ainda condições de sair pelo plano espiritual e fazer por conta própria. Nós precisamos de bons espíritos para nos auxiliar. Então, Kardec analisa muito bem essa questão do sono, da emancipação da alma, e nós tivemos, inclusive, exemplos maravilhosos, né? Por exemplo, o grande Swedenborg, que é considerado, Emanuel Swedenborg, considerado um dos precursores do espiritismo, ele tinha essa faculdade de emancipação da alma tão adiantada que às vezes ele estava andando durante o dia, conversando com a pessoa, e ele saía do corpo rapidamente. A pessoa que estava com ele ali conversando nem percebia, porque ele já tinha essa facilidade, ele desenvolveu essa capacidade, ele saía do corpo. Conta-se que lá o Swedenborg viveu no século XVIII, o espiritismo chegou para nós no século XIX. Mas conta-nos que Swedenborg estava viajando não, ele estava numa cidade do interior. Swedenborg era sueco, e ele viajou de Copenhague, que é a capital da Suécia, estava no interior, numa cidade do interior, e estava andando
numa zona rural, com uma outra pessoa, conversando durante o dia. E, de repente, ele teve um pressentimento, porque ele era médium também, e ele saiu do corpo. A pessoa continuou conversando com ele nem percebeu que ele saiu do corpo. Ele saiu do corpo, ele foi até Estocolmo. Eu falei Copenhague, né? Foi até Estocolmo, Copenhague não, até Estocolmo. E quando ele chegou lá, ele viu que a cidade, a capital suécia, estava sob um incêndio, um imenso incêndio que ocorreu naquela época. Aí ele voltou rapidamente no corpo e falou: estava acontecendo um incêndio em Estocolmo. Então, o que acontece com o Swedenborg? Ele tinha essa capacidade muito adiantada de emancipação da alma. Ele saiu do corpo e viu o incêndio. Não foi ninguém que falou para ele. Ele viu. Mas antes de sair do corpo, ele teve uma intuição. Quer dizer, alguém avisou para ele alguma coisa, está tendo algum problema. Quando ele captou aquele aviso, alguma coisa está acontecendo, aí ele agiu como médium. Ele captou uma mensagem mediúnica. Então, o Swedenborg, na verdade, ele era médium. E tinha um médium que tinha também essa alta capacidade de sair do corpo e ver e voltar e relatar o que tinha visto. Swedenborg era fantástico. A gente lê na história dele, o Arthur Conan Doyle, na história do espiritualismo moderno, ele conta a história de Swedenborg, mas a gente pode pegar a história de Swedenborg. Ele era fantástico. Ele tinha junto desenvolvido tanto a faculdade mediúnica quanto a capacidade de desdobramento espiritual, de emancipação da alma. Ele tinha, que é um dos tipos de emancipação da alma, chamada... ele via, não era a distância. Então, ele se deslocava até o local dos eventos. E lá ele via, como ele viu o incêndio, como ele viu as várias esferas em volta do nosso planeta, esferas evolutivas, que muito tempo depois, no século XX, André Luiz vai nos falar do umbral, das regiões superiores, vai falar de tudo, nosso lar, região de transição, que são uma forma de esferas que estão vivendo no planeta. Mas aí ele tinha as duas coisas, desdobramento, ele via por ele mesmo, e, ao mesmo tempo, ele recebia informações de outros espíritos. Um outro espírito, uma outra personagem da nossa história fantástico, né? Essa capacidade do Swedenborg é um tipo de emancipação da alma chamada dupla vista. Ele tem a visão do que está acontecendo aqui, agora, onde ele está, e tem a visão do que está acontecendo. Por exemplo, ele estava numa cidade do interior e viu um incêndio na capital do país, da Suécia. Então, pensava-se que era só uma visão à distância, mas não é. Kardec explica isso. A dupla vista é o espírito que se desloca até lá, até o local. Então, ele viu ao vivo um incêndio, mas ele não viu com aquele corpo físico dele. Ele viu, não foi com os olhos do corpo físico, foi com os olhos da alma, porque o espírito se deslocou até o local, se desdobrou, emancipou. Veja que coisa interessante. Nós temos um outro personagem muito querido, muito amado, que passou para a história como um ser humano especialíssimo e que adotou Jesus como pai, o José. José, casado com Maria, ele tinha uma mediunidade excepcional, que é chamada mediunidade onírica. Mas o que aconteceu? José, chamado São José pela igreja, ele saía do corpo, ele dormia, o espírito dele saía do corpo, emancipava, e ele encontrava com os orientadores. Falou para ele
não rejeitar Maria, porque Maria estava grávida, falou para ele fugir do Egito, falou para ele voltar do Egito. Isso é a mediunidade onírica, quer dizer, ele viu o espírito, ele viu o anjo, o espírito superior, mas as instruções eram transmitidas pelo aquele espírito. Não era ele que estava criando instrução, não era ele, José, que estava criando instruções. Era o espírito o espírito, o anjo que aparecia, que dava as instruções. Então, era um desdobramento e era, ao mesmo tempo, a manifestação mediúnica. Era um desdobramento porque José estava fora do corpo e via o espírito, o anjo Gabriel, por exemplo, e mais as instruções para fugir para o Egito, porque Herodes deu uma ordem para matar as crianças, ou voltar do Egito, etc. Isso quem deu, ele captou através da mediunidade poderosa. Então, para nós pensarmos um pouquinho a respeito disso, uma faculdade preciosa. E nós lembramos neste momento que há outras maneiras de manifestações mediúnicas que acontecem nos momentos de desdobramento. Há muitos médios, grande parte dos médios assim, que tem uma mediunidade mais desenvolvida, como o Chico Xavier, como a Ivone, como o Divaldo, como o Raul, pessoas que têm uma mediunidade que se destaca, ele geralmente tem uma capacidade de emancipação da alma muito grande, que ajuda não só eles perceberem por eles mesmos as coisas, as pessoas, conversar, como também eles serem instrumento da ação desses espíritos, que transmite um recado, uma informação, uma localização. A Ivone, em Pereira, nos livros dela, naquele livro Recordações da Mediunidade, ela fala sobre isso. Ela, inclusive, os espíritos mostravam para ela, o Charles mostrava para ela, inclusive, lembranças de vidas anteriores, faziam voltar a tempos passados, na Idade Média. Tem um relato muito interessante da Ivone, em que ela fala que ela tinha saído do corpo, encontrou com o Charles, e o Charles levou, e ela presenciou uma cena em que havia um menestrel declamando, chamada cantiga de amigo, cantiga de amor. Isso era uma prática muito comum na Idade Média, ficou famoso na Idade Média. Mas a Ivone, aí o Charles falou com ela, ouça com atenção, porque depois, quando você voltar ao corpo físico, você vai escrever a canção, o poema declamado. E ela prestou atenção, ela viu aquela cena da Idade Média, tudo retratando aquela época. Quando ela voltou do corpo, ela estava muito cansada. Foi um dia mais difícil para ela. Então, o Charles tentou acordá-la para não continuar dormindo, para ela levantar e ir lá anotar. Mas ela, com muita dificuldade, ela levantou, anotou o que ela viu da Idade Média, que foi lá, que viu o menestrel cantando, declamando. Toda a cena ela descreveu, mas o poema, música, ela não lembrou. Ela estava muito cansada. Então, vocês notam que isso acontece nesses médios que têm grandes contribuições. Nós temos, por último, a última história, que antes de nós encerrarmos, dessa emancipação da alma, um grande médium americano, ele foi um médium notável, chamado Edgar Cayce. Edgar Cayce, ele tinha a faculdade de sair do corpo com muita facilidade, ou seja, ele não tinha, ele tinha essa capacidade de emancipação da alma muito elevada. Mas quando ele saía, ele encontrava, ele via as pessoas, ele conversava com elas, as pessoas se identificavam como ele podia encontrar com a pessoa quando ele estava acordado. Mas ele não tinha a mediunidade de ver as coisas. Ele via como espírito. Então, tem um relato muito... Ele agia como médium para entender certos acontecimentos,
Quando ele estava desdobrado, quando ele estava emancipado, o Cayce precisava agir como médico para entender certos acontecimentos. Então, conta-se que ele era uma criança, 9, 10 anos de idade, e um amiguinho dele ficou muito doente, muito doente, estava entrando já quase em coma, já doente, e ele não queria que o amigo dele morresse, e ele orava, ele chorando, então ele saiu do corpo, ele dormiu, saiu do corpo, e encontrou com uma pessoa, um espírito, e esse espírito se identificou e falou: eu fui médico, eu sou médico, meu nome é fulano de tal, deu o nome lá. Então ele falou assim: pegue um papel e lápis e anote o nome de uma fórmula, o nome de uma fórmula de medicamento para uma criança de 10 anos. Entendeu? A excepcionalidade da mediunidade de Edgar Cayce. Ele pegou um papel e lápis e anotou uma fórmula de um medicamento. E o espírito falou: você leva na casa do pai do seu amigo e fala com ele para mandar aviar essa receita, para mandar preparar essa fórmula, manipular essa fórmula e dar para o filho, que o filho vai sarar. Deu a fórmula e a quantidade e de quanto e quanto tempo era para dar. O Edgar Cayce, ele não entendia nada de medicamento, inclusive era uma criança. Mas, nesse momento, ele fora do corpo, viu aquele médico, o médico deu o nome dele, ele gravou o nome do médico, descreveu como é que era o médico, mas ele, na hora que ele registrou a fórmula do remédio, ele estava agindo como médico. Ele estava psicografando. Ele levou, e foi mesmo, ele levou com toda a convicção, os pais dele já estavam acostumados com ele, com essas coisas, levou até o pai do amigo dele. O pai do amigo dele era uma pessoa muito assim, destacada na sociedade, era uma pessoa rica, e falou, viu que o filho dele ia morrer, então ele vou mandar. E o Edgar Cayce contou a história, como é que foi que ele obteve aquela forma. Falou: bem, os médicos já desenganaram, ele vai morrer mesmo, então vou fazer esse remédio. E chamou um químico, um farmacêutico, que fez a fórmula e deu o remédio para o garoto, e o garoto não morreu. Salvou o garoto. Possivelmente, pela descrição que a história fala, ele teve uma meningite. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês, meus irmãos, a respeito do sono e dos sonhos. Mesmo que a gente não recorda, quando a gente dorme, a gente conta. E os estudiosos da ciência, eles falam, sobretudo da psicanalítica freudiana, que nós podemos exercitar essa lembrança do sono, do sonho que nós tivemos. Uma é, antes de dormir, falar, dar uma ordem para si mesmo. Eu gostaria de lembrar do sonho. E outra, colocar do lado da cabeceira um bloco, um caderno, com uma caneta ou lápis, e a hora que acordar durante a noite, de manhã cedinho, na primeira, já anotar, escreva qualquer coisa, mesmo que seja, não tenha nexo misturado, mas escreva. Com o tempo, esse hábito de escrever e esse hábito de dizer para nós mesmos: olha, eu quero lembrar de onde que eu fui, o que eu fiz essa noite. Com isso, a pessoa vai desenvolvendo a memória e as lembranças. É isso que nós tínhamos que falar, recomendando que leia esse capítulo 8. E eu falei apenas de um fenômeno de emancipação da alma, a dupla vista, mas existem outros que vale a pena conhecer. Não vou falar, para que vocês tenham curiosidade de ler o capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Que Jesus continue nos abençoando, iluminando nossa vida, hoje e sempre. Muita paz. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. A Rádio Deus Conosco apresentou A Voz do Espiritismo, a universalidade dos ensinos espíritas aplicada aos dias atuais. Aguardamos você na próxima semana.